TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Confirmado o segundo caso de coronavírus no estado. A paciente é uma mulher de 38 anos que esteve em Israel no mês de fevereiro. Polícia apreende 2 celulares por causa de compartilhamento de imagens de vítima fatal de acidente. Infelizmente, mais uma vez, pessoas aí que não têm um mínimo de respeito, de consideração em relação à memória da pessoa falecida e nem da família, né? A abertura da Páscoa iluminada no Barreiro. São esperadas durante a programação que segue até o dia 12 de abril. No gabinete político, o governador Romeu Zema fala sobre investimentos no ensino. E o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Estas e outras notícias agora no Jornal Sintonia. Boa noite. O governo decretou hoje situação de emergência por causa do coronavírus. Mesmo que não haja ainda uma projeção de contaminação no estado, a medida é preventiva. Mais detalhes com a repórter Janaína Silva. Ações de enfrentamento com realização compulsória de exames médicos e vacinação estão previstas no decreto. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, até o dia 12 de março, 2 casos confirmados e 289 em investigação. O primeiro caso é de uma mulher de 47 anos, residente em Divinópolis, que esteve na Itália no dia 20 de fevereiro e retornou ao país no dia 2 de março. O início dos sintomas foi no dia 5 de março. Ela apresentou mialgia e coriza e não ficou hospitalizada. Ela ficou em isolamento domiciliar. A coleta para análise foi realizada em casa na quinta-feira, dia 5 de março, e finalizada no dia seguinte. O material foi encaminhado para a Fiocruz, que homologou o resultado no dia 8 de março. Já o segundo caso de outra mulher de 38 anos que mora em Ipatinga, com histórico de viagem em Israel, também no dia 20 de fevereiro, que retornou ao país no dia 29 do mês passado. Ela iniciou os sintomas ainda no dia 29, com relato de tosse e febre, com evolução para dor de garganta. A paciente não hospitalizou e está em isolamento domiciliar. Foi realizada uma coleta do material no dia 4 de março e o envio para a FUNED, com recebimento no último dia 6. O resultado de exame positivo para coronavírus foi no dia 12 de março. Começou hoje o pagamento da terceira parcela do IPVA. Os primeiros a pagarem a parcela são os donos de veículos com placas com finais 1 e 0 e subsequente os demais. Quem deixar de pagar o imposto incorrerá em multa de 0,3% ao dia até o 30º dia do vencimento e 20% após esse período, além dos juros da Selic. O débito também pode ser inscrito em dívida ativa e encaminhado para protesto cartorial. Os motoristas devem ficar atentos ao prazo para pagar a taxa de renovação do licenciamento anual de R$ 105,78, que termina em 31 de março. Já a frota de veículos de Araxá, segundo o Detran, aumentou. Já são cerca de 70 mil veículos entre motos e carros. Alguns motoristas já sabem que no início do ano é necessário preparar o bolso para arcar com impostos e o IPVA é um deles. Até antes de virar o ano mesmo, a gente já faz pagamento. Uma maneira de se precaver. Isso, com certeza. Por precaução, os condutores preferem pagar de uma única vez e ficar livre da dívida. A gente aproveita o desconto, né? Isso é importante. Veja a previsão do tempo para amanhã. O sábado será de céu com muitas nuvens e possibilidade de pancadas isoladas de chuva. Em Araxá, a temperatura máxima chega aos 28 graus e a mínima 19 graus. A seguir, ladrões tentam assaltar caixa de posto de combustível. O início do maior evento temático sobre a Páscoa em Minas Gerais.
E ainda nessa edição, o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Araxá Rodeio Show. A emoção está de volta. 5 dias, 8 super shows. Araxá Rodeio Show. Conrado e Alexandro, Leonardo, Eduardo Costa, Israel e Rodolfo, Alok, Marília Mendonça, Hugo e Guilherme, Diego e Victor Hugo. Uma mega festa. Araxá Rodeio Show. Você vai, eu também vou. Patrocínio Cicobi Cocres, Satis, Clique Telecom, realização BES Eventos e JP Estruturas. Você pode não acreditar, mas existe uma fórmula para ser feliz. Primeiro elemento, o sorriso. Tudo fica melhor quando a gente decide sorrir para a vida. Acrescente natureza nos seus dias, mas não se esqueça de que ela precisa sempre vir acompanhada de respeito. Você vai precisar de energia para a fórmula dar certo. É aí que entra a saúde. Para a felicidade durar, distribua oportunidades. Agora, com muito cuidado, inclua o futuro. A gente é mais feliz quando cuida do amanhã. E para tudo ficar perfeito, coloque aqui a sua terra. Você vai ver que a maior felicidade que existe é estar no lugar que ama. Feliz 2020, Araxá. A CBMM tem orgulho de fazer parte desta terra. Uma tentativa de assalto foi registrada na noite de ontem num posto de combustíveis no bairro Alvorada. Os bandidos usaram uma moto furtada para cometer o crime. Janaína Silva traz as informações sobre o caso. Converso agora com o capitão Almeida, da Polícia Militar. Neste caso, a vítima reagiu, porém a instrução é que não faça isso. A Polícia Militar ela recomenda à vítima que não reaja. A possibilidade da pessoa ser ferida ou até mesmo morta é uma possibilidade que nós precisamos evitar a todo custo. Nenhuma vida vale patrimônio nenhum. Como foi esse roubo no posto de combustível? Como que aconteceu? O fato foi que chegaram numa moto que já havia sido roubada há algumas semanas e anunciaram um assalto, pedindo para que ele entregasse o dinheiro que estava no caixa. O frentista, ele mesmo disse então para que eles pegassem o dinheiro e em dado momento, quando ele viu que eles estavam distraídos, ele investiu contra os autores do crime, tomando a faca deles. Nesse momento eles saíram correndo e a Polícia Militar, que estava próximo do local, pois já estava monitorando algumas suspeitas, principalmente focada em motos, conseguiu chegar rapidamente no local e perseguiu esses indivíduos, mas conseguiu pegar a moto e alguns pertences que estavam com eles, mas infelizmente não conseguiu prendê-los ainda. Há ainda continuidade da busca dessas pessoas, porém eles não conseguiram levar nada, né, do posto de combustível. Não, realmente não levaram nada e a polícia ainda conseguiu pegar de volta, né, para devolver ao seu dono essa motocicleta que havia sido roubada alguns dias atrás. Quais as instruções da PM quando você está sendo roubado, quando você é uma vítima? A polícia recomenda sempre às pessoas para que não reajam nesses casos quando forem abordadas. Procurem marcar características que possam servir posteriormente de informação à polícia na busca da prisão dessas pessoas. Não façam movimentos bruscos, tenham tranquilidade nesse momento, porque o intento dessas pessoas é o ataque ao patrimônio. E o que nós não queremos é que esse ataque ao patrimônio acabe tendo prejuízo também para a integridade física e para a vida das pessoas. Ok, muito obrigada pelas instruções. Foi usada uma faca de tamanho grande nessa tentativa de roubo no bairro. O espetáculo teatral circense abriu na noite de ontem, no Barreiro, a 7ª edição do projeto Páscoa Iluminada. A trupe da região metropolitana mineira acerta os últimos detalhes para estrear a nova peça da Escola Circular. O número é em média de 1 hora. A gente faz essa preparação em coletivo, grava com o som para testar se está tudo ok. E depois a gente descansa. Aí chegando próximo ao espetáculo, um pouquinho antes do espetáculo, a gente faz uma concentração em equipe. O diretor detalha como criaram o espetáculo.
A gente propõe para o espectador pensar na Páscoa como um momento de transição, de reflexão, dessa passagem do real significado da Páscoa. Né? É muito gostoso pensar na Páscoa enquanto chocolate, bom coelho, ovo de Páscoa, mas também é importante a gente ficar atento com esse outro significado que é o real. A gente propõe isso, pensar que a magia está no significado real dessa época tão especial. Múltiplas linguagens numa roupagem clássica do tradicional circo brasileiro para encantar famílias inteiras. 40 mil pessoas são esperadas durante a programação que segue até o dia 12 de abril. Cada dia uma atração diferente. E às quintas-feiras, 8 horas da noite, o Teatro da Magia da Páscoa. Uma programação diferenciada para araxaenses e turistas. Os convites para as atrações fora do final de semana podem ser adquiridos com a troca de alimentos. Somando os 6 primeiros anos do projeto Páscoa Iluminada, já foram doadas mais de 15 toneladas de mantimentos para instituições da cidade. Atrações realizadas através da Lei de Incentivo à Cultura, que utiliza áreas internas e externas do Grande Hotel. E a gente percebe que o circo é o que é mais bem aceito pelas pessoas, que elas mais curtem, principalmente aqui em Araxá. Né? E como o nosso público está aqui, o que a gente quer trazer mais alegria para o araxaense, mais prazer cultural, então convido todo mundo a vir assistir o novo espetáculo nas quintas-feiras. A proposta da diretora comercial e de marketing da rede é a valorização dos profissionais das artes cênicas. Os cantores do Lago esse ano, gente, o Cantar e Lago Show está maravilhoso, os artistas diferenciados, né? Tá um espetáculo muito bonito, então a gente conta com a presença de todos. No próximo bloco, a Polícia Civil investiga a autoria de fotos de vítima fatal de acidente que circulou na internet. O bate-papo com o governador Romeu Zema no gabinete político e o editorial Raio X com Lavinho Drummond. Apesar da grave crise financeira em nosso estado, cuidar da segurança das pessoas é mais que um compromisso, é uma prioridade. É por isso que trabalhamos dia e noite para fazer de Minas um lugar mais seguro para todos. E os resultados comprovam isso. Minas tem o menor número de crimes violentos dos últimos 8 anos. Algo que só foi possível graças à integração real das forças de segurança. Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros, Sistema Prisional, Socioeducativo e programas de prevenção à criminalidade. Todos atuando em conjunto, com estratégia, cooperação e tecnologia de ponta. São mais operações policiais nas ruas, ações de prevenção à criminalidade e investimentos em ferramentas de última geração. E para mantermos os números positivos, mesmo com a dificuldade financeira do Estado, precisamos da união de todos. Integrados, é assim que a gente cuida de você. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel e isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. A Delegacia de Trânsito apreendeu 2 celulares por causa de compartilhamento de imagens em redes sociais do corpo de uma motociclista que morreu em acidente no último final de semana. Mensagens circulam de maneira rápida, tudo é compartilhado, mas mesmo sem pretensão as pessoas acabam cometendo crimes ao expor circunstâncias e pessoas. A tecnologia faz parte da vida das pessoas e isso todo mundo já sabe. Com o celular na mão, seja em casa, na rua e até mesmo no trânsito, hoje registros são feitos de forma indevida e o que pode acarretar até processos judiciais.
De acordo com a Polícia Civil, no último sábado, após acidente envolvendo uma mulher que estava em uma moto e bateu na traseira de uma carreta vindo a óbito na Avenida Danilo Cunha, imagens da vítima estavam circulando pelos grupos do aplicativo de mensagens. No local do acidente, infelizmente, mais uma vez, pessoas aí que não têm o mínimo de respeito, de consideração em relação à memória da pessoa falecida e nem da família, né? Dessa pessoa, colheu imagens da vítima e replicou em grupos de redes sociais. De acordo com o delegado, a confirmação do envio das fotos chegou a tomar proporções e a investigação chegou a 2 indivíduos. A primeira diligência foi na terça-feira, tivemos a validação do Poder Judiciário, do Ministério Público, que autorizou fazer a busca e apreensão do aparelho celular dessa pessoa que havia publicado a imagem da pessoa falecida em um grupo de WhatsApp. Na sequência, essa pessoa colaborou com as investigações e indicou quem foi o contato que havia enviado essa mensagem em um outro grupo de redes sociais. De acordo com o artigo 212 do Código Penal Brasileiro, divulgar ou compartilhar imagens de pessoas mortas é crime. A pena é de 1 a 3 anos de prisão, mais pagamento de multa. Não é a primeira vez que isso acontece em Araxá. Infelizmente, as pessoas continuam com essas condutas. A Polícia Civil será intransigente, a Polícia Civil ela vai buscar identificar essas pessoas e responsabilizá-las perante o Poder Judiciário, perante o Ministério Público. Acompanhe o gabinete político com o governador Romeu Zema. Olá pessoal, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês no bate-papo com o governador. Temos mais algumas notícias sobre a nossa querida Minas Gerais para estarmos passando a vocês. Governador, o que o senhor tem feito pela educação em Minas? Nós já implementamos uma série de medidas que com toda certeza vão trazer resultados positivos para o Estado. A primeira delas é estarmos indo atrás de alunos que deixaram de frequentar a escola. E com isso nós já conseguimos com que 15 mil alunos retornassem para as salas de aula. É um número muito significativo. Outra medida muito importante que nós tomamos foi a questão de fornecermos reforço escolar para os alunos que precisam. Muitos alunos muitas vezes passam de ano sem terem uma nota adequada e no ano seguinte acabam encontrando dificuldades. E nós disponibilizamos esse reforço escolar para 114 mil alunos em 1.600 escolas. E esse procedimento tem sido importantíssimo para que os alunos venham a ter um desempenho adequado, fazendo com que tenham condição de passar de ano com notas melhores. E apesar de todas as dificuldades financeiras pelas quais o Estado passa, nós conseguimos disponibilizar 50 milhões de reais para reformarmos aquelas escolas cuja situação física estava deteriorada, aonde o forro corria o risco de despencar, aonde o banheiro não funcionava. É um valor pequeno, longe de atender adequadamente o que a maioria das escolas precisam, mas pelo menos aquelas que estavam com a situação pior já foram atendidas. Outro ponto importantíssimo na área da educação foi a nomeação de 2.900 professores para a rede pública, que já tinham prestado concurso e sido aprovados. E até 2020 nós estaremos efetivando 8 mil professores em toda a rede do Estado. Um anseio da classe que o nosso governo estará respeitando. Um outro ponto importantíssimo que nós estamos implementando são os cursos técnicos em contraturno para aqueles alunos que querem já no ensino médio terem uma profissão definida. E esses cursos estão sendo escolhidos e implementados de acordo com cada região. Foi um prazer estar com você aqui mais uma vez falando sobre Minas Gerais. É dessa maneira
informando o que está acontecendo, o que nós estamos fazendo, que vamos fazer um estado melhor para todos. Agora o editorial Raio X com Lavinho Drummond. Araxá é hoje uma cidade infestada de buracos. Eu vou repetir, infestada de buracos. A cidade inchou e com ela o descuido explodiu. O descaso é imenso. É buraco para cá, buraco para lá, acidentes, prejuízos, carros e motoristas sofrendo, só as oficinas que vibram com tantos fregueses. Porém, creio que esse cenário deve melhorar. Afinal, começou a contagem regressiva para o 4 de outubro, o dia que iremos escolher o próximo prefeito municipal. Enquanto os impostos caríssimos vão chegando, os buracos mais calamitosos recebem um tapinha de lama asfáltica, bem marromeno, só para nos levar em banho-maria. Verdade, verdade, verdade. E depois vem com a maior cara de pau pedir o nosso voto. Enfim, fica a pergunta que não quer calar. Terão buracos em frente à Casa 42? Terão buracos em frente à Casa 42? O Raio X voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. E nós ficamos por aqui. Outras notícias a qualquer momento no nosso portal diariosintonia.com.br. E lembrando que amanhã tem Semana Ilustrada com Maria Borges a partir do meio-dia e com reprise às 7 da noite. Fique agora com Café Sintonia e em seguida Folha do Agronegócio. Uma boa noite para você, um bom final de semana e até segunda-feira. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Cornélios Academia, faz bem a você. Qual o antigo nome do Uniaraxá, criado na década de 1970? A. FAF, Faculdade de Ciências e Letras de Araxá? FACE, Faculdade Araxaense de Ciências? Ou FACIGE, Faculdade de Ciências e Gerenciamento? A resposta correta é a opção A, FAF, Faculdade de Ciências e Letras de Araxá. A Faculdade de Ciências e Letras de Araxá, FAF, primeira unidade de ensino superior, teve seu funcionamento autorizado através do Decreto Presidencial 72.688, de 24 de agosto de 1973. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Cornélios Academia, faz bem a você. Bem-vindos à Folha do Agronegócio. No programa de hoje vamos falar sobre uma doença muito comum aos equinos, a cólica. E as melhores oportunidades de negócio estão nos classificados do agro. E ainda, como fechou o mercado da semana, está começando a Folha do Agronegócio.
E a saúde do seu animal, vai bem? No programa de hoje, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre a cólica equina, uma doença que atinge mais de 20% dos animais. Fomos até o centro veterinário na cidade de Araxá para conversar com o Emílio, que nos esclareceu algumas dúvidas. Então, primeiramente, vamos agradecer o convite, de vocês. A gente está podendo falar um pouquinho aí sobre essa enfermidade que causa bastante perda econômica, no meio da equidiocultura. Então, vamos lá. Cólica, tá? É um animal que está com a sintomatologia de dor, que ela seja uma dor abdominal, na maioria das vezes. Então o pessoal tem visto aí e acompanhado alguns sintomas desses animais e já se fala, é uma cólica, tá? Então nós temos algumas cólicas verdadeiras, outras cólicas falsas. O importante para o proprietário ou o veterinário é saber distinguir qual que é a verdadeira e qual que é a falsa, qual que precisa de tratamento e qual que não precisa de tratamento. Isso é um ponto importante, tá? Hoje, listado na literatura, a gente tem aproximadamente 127 tipos de cólica, tá? Então, não se resume em uma cólica. Então, nós temos cólicas mais simples, umas compactações de intestino, uma sobrecarga gástrica, nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco, e temos as cólicas mais agressivas, que são as estrangulativas que a gente fala, onde a gente perde a irrigação desse trato gastrointestinal do animal. Então, essa é a importância de, às vezes, olhar o animal, ver ele apresentando sinais clínicos que são basicamente cavar, tem um movimento de pata, de cavar, um movimento de rolar, um movimento de olhar para os flancos, tá? Ele está fazendo esses movimentos, o deitar e levantar, para tentar tirar aquela dor. Tá? Então, a gente detectou esses sinais clínicos, esses movimentos do animal, vamos ficar atento e vamos tentar ajudar o cavalo, tá? Então, isso está muito ligado com, vamos falar, alimentação. A gente fala que 90% das cólicas, elas é de origem de manejo, tá? Origem alimentar. Então, atentar-se para uma alimentação de boa qualidade, um feno ou uma pastagem de boa qualidade, uma ração de boa qualidade, que ela seja dada de forma intercalada. Porque se a gente voltar no passado, o cavalo ele é solto, ele é livre. Então ele precisa pastejar de 16 a 18 horas por dia. Ele tem um estômago pequeno. Então por isso que ele pasteja muito tempo, ele precisa caminhar. E o que nós fizemos? Pegamos esses animais e colocamos numa baia, confinados, com uma alimentação 4 vezes ao dia. Tá? Então se restringiu a alimentação desse animal. Então é onde a gente começa a ter já alguns problemas de cavalos estabulados. Tá? Então sempre ficar atento a isso, fornecer um feno bom, de boa qualidade, uma ração boa, ficar atento à água, a água é importante. Tem cavalos que se recusam a beber a água, que elas estejam um pouquinho sujas, tá? Então manter essa água limpa, tá? Para quê? Para que o bicho não desidrate e não tenha uma cólica que é a mais comum hoje, que é a compactação, que forma-se um bolo compactado dentro do intestino. É uma curiosidade, o cavalo tem em torno de 27 a 28 metros de intestino. Isso vai depender do tamanho do animal, né? Então, é um trânsito muito longo que essa ingesta tem que percorrer, desde que ela entre na boca e saia no ânus. A gente fala que é em torno de 72 horas o alimento entrar aqui e sair. Então ele tem pontos de estrangulamento, que é o estreitamento do lúmen do intestino, aonde se esse feno tiver de péssima qualidade, muito seco,
isso vai começar a parar. E aí dá uma cólica que a gente chama por compactação, que é uma das principais. A outra importante, que ocorre na maioria das vezes, é o que a gente chama de sobrecarga gástrica. Às vezes o cavalo come um excesso de ração muito grande e esse estômago, por ser pequeno, ele se dilata e ele é o maestro da orquestra, vamos se dizer assim. Ele é que determina se vai mandar ingesta ou não. Então, às vezes aconteceu algum problema, esse estômago para e esse material fermenta dentro do estômago, ele dilata e aí o animal sente dor. Então, é uma dor intensa, você vê o animal suando, rolando, e aí é onde tem que vir um procedimento de sondagem nasogástrica, que é onde a gente pega uma sonda própria, através da narina do animal, vai até o estômago e retira esse material. É importante lembrar, nunca se colocar água via boca, pó de café, Coca-Cola, alguns que a gente já tem percebido aí, óleo mineral, porque a gente corre o risco de fazer uma falsa via e ir para o pulmão. Então sempre chamar um veterinário que tem essa capacidade de passar a sonda. Então, o animal apresentou esses sintomas, esses primeiros sintomas, o ideal é acionar um veterinário. Tá? Para quê? Para que ele avalie esse paciente, se é uma falsa cólica ou se é uma cólica verdadeira e qual tipo de cólica é. Tá? A gente com um pouco mais de experiência, pelo telefone, às vezes algumas perguntas que nós vamos fazendo para o proprietário já vai nos indicando que tipo de cólica que é. Por exemplo, uma cólica obstrutiva não estrangulativa, que é o caso da compactação, ela vem se formando ao longo do tempo, ela não se forma de um dia para a noite, ela se forma em 10 dias. E o cavalo tem uma dor moderada, que é aquela dor que você faz um analgésico e o cavalo ele cede à dor. Então daqui 6, 7 horas que vai passar o efeito do analgésico, ele vai voltar a ter aquele desconforto leve. Então o proprietário te liga e fala, meu cavalo está deitando, não está aquela dor intensa, você já direciona um pouco para uma compactação. Isso é comum mais na época da seca, onde a forragem está mais seca, tem mais lignina, né? Então você já direciona. Um outro tipo de cólica que já é de extrema emergência, que o animal tem que vir para o hospital, tem que ser operado, vamos falar um garanhão, após fazer a cópula numa égua, ele tem um tipo de cólica que chama encarceramento no anel inguinal, que é a entrada de uma alça de delgado no anel ali do testículo. Tá? Então isso é uma cólica que a gente chama de estrangulativa, é onde se estrangulou essa alça, parou a irrigação sanguínea e esse animal tem muita dor. E isso é rápido, isso às vezes o cavalo cobriu, fez a cópula agora, daqui 2 horas o cavalo já está numa dor intensa. Então às vezes o veterinário no telefone já orientar o proprietário a mandar o cavalo para o hospital. Por quê? Para ele não perder tempo. A gente fala que um animal a partir de 6 horas de cólica ele já tem um comprometimento, já tem uma taxa de sobrevida menor. Então até às vezes o veterinário se deslocar até o local para fazer esse atendimento, ele já perdeu, vamos falar, 1, 2 horas para depois mandar para o hospital. Então essa é a importância de se saber mais ou menos a diretriz, o caminho dessa patologia, que ele já manda e a gente ganha tempo, o animal já chega, a gente já consegue diagnosticar no hospital através de ultrassom, exame de sangue, que é uma cólica estrangulativa, e aí com a autorização do proprietário o animal vai para o centro cirúrgico. É uma cólica que não se reverte clinicamente, isso também é importante. Às vezes o proprietário achar que toda cólica a gente vai reverter na clínica, não, essas estrangulativas, deslocamentos, são todos cirúrgicos. Tá? A gente não consegue reverter isso
clinicamente igual vai reverter uma sobrecarga gástrica, vai reverter uma compactação. E um ponto importante, essa questão do tempo. Às vezes o animal começa com uma compactação, que a gente consegue reverter isso clinicamente, e por passar o tempo, às vezes esperar, ficar fazendo medicações que vão mascarar, possa vir uma outra patologia, e essa seja estrangulativa. Então, por exemplo, a gente, seguida de uma compactação, a gente pode ter um deslocamento, pode ter um encarceramento nefroesplênico, que é cirúrgico. Tá? Então, a importância aí do tempo e do manejo adequado desses animais. Eu acho que são os pontos cruciais para a gente evitar uma cólica, né, nesse animal. Porque, a gente falando de tratamento, um animal passar por um procedimento cirúrgico, além de ser um procedimento invasivo, né, tem um custo alto e um risco alto. Tá? No passado a gente realmente tinha um índice maior de óbitos de animais pós-operados, até questões de tecnologia, né, de cirurgia. Hoje nós temos tecnologia para se operar um bicho e ele ir embora para casa com 15 dias. Tá? E voltar a ser um atleta. Então não é porque um animal ele foi operado que ele não vai servir para mais nada. Tá? Essa semana a Bolsa de Valores teve uma das suas maiores quedas em um único dia, o que não acontecia há muitos anos, o que mexeu bastante com o mercado das commodities agrícolas. Confira agora como fechou o mercado na nossa região essa semana. No segundo bloco, você vai acompanhar o melhor dos classificados do agro e ainda a segunda parte da entrevista sobre cólica equina. Voltamos já. Apesar da grave crise financeira em nosso estado, cuidar da segurança das pessoas é mais que um compromisso, é uma prioridade. É por isso que trabalhamos dia e noite para fazer de Minas um lugar mais seguro para todos. E os resultados comprovam isso. Minas tem o menor número de crimes violentos dos últimos 8 anos. Algo que só foi possível graças à integração real das forças de segurança. Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros, Sistema Prisional, Socioeducativo e programas de prevenção à criminalidade. Todos atuando em conjunto, com estratégia, cooperação e tecnologia de ponta. São mais operações policiais nas ruas, ações de prevenção à criminalidade e investimentos em ferramentas de última geração. E para mantermos os números positivos, mesmo com a dificuldade financeira do Estado, precisamos da união de todos. Integrados, é assim que a gente cuida de você. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. E aí, amigo produtor, quer comprar ou quer vender? Confira agora os classificados do agro.
Confira agora a segunda parte da entrevista sobre cólica equina e como é feito o melhor tratamento. Não é recomendado, a gente tem que lembrar que o cavalo é um herbívoro, tá? Então ele precisa da forragem. A ração ela foi incrementada para suprir a energia, principalmente em cavalo de esporte. Então que ele precisa de uma alta taxa energética para estar competindo, mas a gente não pode esquecer que o cavalo é um herbívoro. Então, relembrando, o cavalo precisa pastejar de 16 a 18 horas por dia, então ele precisa estar sempre comendo em poucas quantidades. Então, não é interessante manter um cavalo só no concentrado, tá? Se for dar esse concentrado, é interessante dividir. O cavalo aí é em torno de 2% do peso vivo dele, o arraçoamento total, e dentro disso 40% de concentrado e 60% de volumoso, e sempre dividir. Na prática, um cavalo de 500 quilos, a gente dá 4 quilos de ração por dia, sendo 2 cedo e 2 à tarde, tá? Isso é o recomendado. Mais do que isso, precisa ser avaliado o animal. Quanto mais cedo o cavalo for atendido, maior a chance, a taxa de sobrevida dele, tá? Ao passar do tempo, né, igual a gente comentou, a partir de 6, 7 horas, o tempo já começa a trabalhar contra a gente. Então, se a gente pensar numa sobrecarga gástrica onde esse estômago está dilatando, vai chegar uma hora que, se não fizer a sondagem nasogástrica, esse estômago vai romper e o animal vai vir a óbito. Tanto é também a parte de colo, de intestino. Esse intestino pode romper e aí, infelizmente, ou o animal vem a óbito, ou às vezes ele entra para a sala de cirurgia e já está rompido e a gente não tem mais o que fazer. Aí, infelizmente, o animal tem que ser eutanasiado na mesa cirúrgica que a gente fala. Então, esse tempo é importante, muito importante. Então, não existe um tratamento específico, tá? Uma medicação específica para cólica. Normalmente a gente avalia esse animal, faz um analgésico, tá? É importante fazer a reposição de eletrólitos através de soro, tá? Deixar claro um soro fisiológico, um ringer lactato, que um animal adulto de 500 quilos aí, um animal desse vai chegar a tomar 15, 20, 30 litros de soro, tá? E aí avaliar essa cólica para ver se a gente usa algum antiespasmódico, se essa cólica é por gás. Então, fazer essa sondagem nasogástrica que nós citamos. Então, não tem-se um tratamento específico para cólica, tá? Cada caso é um caso. Então, a dica vai o seguinte: uma ração boa, um feno bom, uma água limpa, uma vermifugação em dia, uma vacinação em dia, tentar manter o cavalo o mais próximo do natural possível. Se é um cavalo estabulado, tentar soltar ele um período do dia para ele caminhar, ficar atento à parte odontológica desses animais. O dente tem uma influência com cólica, tá? Por conta do tamanho das partículas. Isso seria, vamos lá, o básico. Tem uma dica também, às vezes, pessoal, uns valores zootécnicos maiores de animais, tem a parte de seguro. Hoje os cavalos são segurados e esse seguro cobre tanto a parte de óbito como a parte cirúrgica, tá? Se o animal precisar vir passar por um procedimento cirúrgico, as seguradoras cobrem esse valor, e caso o animal venha a óbito, ela também cobre o óbito do animal. Então, dica de manejo, tá? Procurar sempre ficar atento ao animal, conhecer o animal. Às vezes chegou na baia, viu que o animal está diferente, deixou um pouquinho de ração, já, vamos falar, ligar o sinal aí que não está normal. Isso é importante, observar o animal.
ele te fala se ele está precisando ou não de alguma coisa. Obrigado, Emílio, pela sua participação aqui na Folha do Agronegócio. Nós que agradecemos e qualquer dúvida estamos à disposição. Muito obrigado e até logo. Então é isso, pessoal. O programa de hoje vai ficando por aqui. Se você quer participar com a gente, mande uma mensagem de texto para a nossa produção. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.